Então, vamos continuar, né? Nas 3 primeiras semanas, nós estivemos conversando a respeito de estilos de vida diferentes que, na realidade, são formas religiosas. E aqui, só para recapitular, para relembrar-nos, né, dos passos que nós estivemos caminhando junto, nós falamos sobre o estilo religioso ou a forma vida sob Deus, que vê Deus como uma divindade caprichosa, que deve ser apaziguada para que recebamos bênção ou evitemos punições. Nesse estilo, as pessoas não desenvolvem amor e admiração por Deus, apenas medo, um receio da poderosa mão de Deus vir sobre nós, né? Depois falamos sobre vida sobre Deus, que idealiza-o como um cálculo racional e previsível, causas e efeitos, regras, condutas baseadas em leis, não é relacionamento. Esse Deus reflete a era pós-iluminismo, que deu origem ao secularismo e também ao ateísmo. Não desenvolve relacionamento com Deus. Depois falamos a respeito de vida de Deus. Ele existe para suprir o que precisamos ou desejamos. Sua forma mais extrema e revelada no Evangelho é aquela doutrina da prosperidade, uma vida de consumismo. E hoje vamos estar focando a 4ª maneira que as pessoas têm de se relacionar com Deus, que é muito comum, né? Vida para Deus. Você já pensou sobre isso? A vida para Deus é caracterizada não no amor de Deus por nós, mas no quanto podemos fazer para Deus, como se Deus estivesse precisando de servos ou alguém trabalhando para Ele, para que a vontade dele se realizasse ou se realize aqui na terra, né? Dentro desta forma religiosa, é enfocado com grande admiração, e eu acho que muitos de vocês vão lembrar de algumas situações assim, quando alguém deixa a sua profissão secular para ingressar no ministério cristão de tempo integral. Em outras palavras, tudo que nós fazemos aqui neste mundo é deste mundo, são os valores do mundo. E se alguém quer realmente viver para Deus, agradar a Deus, tem que deixar as coisas deste mundo e se ingressar de tempo integral no ministério. Isso significa também que a classe que nós poderíamos chamar de clerical, sacerdotal, ou aqueles que vivem do altar, né, tem diante dos olhos de Deus mais importância de qualquer outra pessoa que esteja cuidando da sua vida, cuidando da sua família, tendo seu emprego ou sendo empresário. E na realidade não é isso, esse conceito não está dentro das Escrituras, né? Pastores, missionários, padres, freiras são grandemente admirados por dedicarem suas vidas a Deus de tempo integral. Eu já mencionei, vocês já me ouviram conversando sobre isso, que não existe vida secular e vida sagrada, consagrada. Não, existe vida. E nós devemos vivê-la para a glória de Deus. Esse entendimento está centrado no relacionamento com Deus, numa vida com Deus, e não nesses estilos ou formas religiosas que nós temos mencionado durante essa série que nós estamos desenvolvendo, né? Essa atitude leva à idolatria do ministério, onde a tarefa da boa missão passa a ser maior do que Deus. Isso é um grande perigo. Agindo assim, muitos estão perdendo a família, os amigos, a saúde e também perdendo a si mesmo.
Eis aí o perigo que esse estilo religioso leva ou gera em nós. Eu sei que todos nós já lemos, né? E quem sabe já até ouvimos alguma explicação a respeito da palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, que deve chamar a nossa atenção, né? Diz lá assim, Jesus falando, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Presta atenção nisso, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A idolatria de viver para Deus, ou seja, de focalizar a obra, o trabalho que se faz no nome de Deus ou para Deus, é muito forte, porque isso de alguma forma gera em nós uma falsa ideia de que realmente nós estamos servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus e vivendo neste mundo de forma diferente da vida que todas as outras pessoas estão desenvolvendo. Isso é um grande engano, né? O ministério se torna um ídolo, tomando o lugar do próprio Deus. Eu me lembro que, muito tempo atrás, eu ouvi uma pessoa pregando sobre a importância de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, e ele citou a história de um pastor, se eu não me engano, na Ásia, que tinha um ministério muito próspero, um ministério muito abrangente. A igreja dele era uma igreja grande e tinha uma influência na área social muito grande. E um dia, meditando na palavra de Deus, porque esse pastor teria que dar uma palestra, de repente o Espírito Santo falou com ele o seguinte, puxa, você nunca tem tempo comigo. Você está sempre na minha presença buscando uma revelação, buscando uma palavra, buscando o que eu penso sobre alguma coisa para falar para os outros. Mas você não tem tempo para mim. E ele caiu em si e ficou tão envergonhado e olhou na agenda dele e ele viu que ele era uma pessoa ocupadíssima no reino de Deus, no ministério, na igreja. E ele determinou-se, eu preciso ter tempo com Deus. Aí olhou lá a sua agenda e já estava preenchida para muitos meses na frente. Ele não tinha tempo quase que nem para dormir. Mas ele determinou-se a tirar 1 hora do seu tempo de sono, do seu tempo de descanso, para estar com Deus. Eu vou dizer, era um tempo difícil, ia requerer dele muita disciplina. Então o que ele fez? Ele preparou na sua casa um quarto, tirou toda a mobília daquele quarto, tirou todos os quadros de parede, tirou tudo, deixou tudo limpo, apenas com um tamborete, um banco no centro daquele quarto, porque ele não queria ter nada ali dentro que pudesse chamar a sua atenção e distraí-lo do objetivo que era ter tempo com Deus, de estar na presença de Deus para ter comunhão com Deus. E ele estava fazendo isso consistentemente. E depois de algum tempo nessa disciplina, ele estava lá, como de costume, no horário marcado, e de repente ele percebeu que a porta do quarto abriu-se e entrou alguém. Ele não saiu da sua posição, ele não se preocupou para ver, parece que ele sabia dentro de si o que estava acontecendo. E esta pessoa veio e se colocou assim, ele estava sentado no tamborete, então tente imaginar isso. Essa pessoa chegou por trás, colocou as mãos sobre os ombros dele e essa pessoa estava chorando. E lágrimas começaram a cair sobre ele.
E ele ali, sem se incomodar muito, disse: Jesus, por que você está chorando? Você está triste? E a resposta que ele ouviu foi: não, eu não estou triste. Eu estou muito feliz, na verdade. Eu estou chorando de alegria, porque o seu amor por mim me faz tão bem que eu estou chorando de alegria de estar com você. Eu não tenho detalhes dessa história, não sei com quem aconteceu, eu era muito novo para prestar atenção nos detalhes assim, mas eu nunca esqueci dessa história, dessa experiência que este homem teve. E naquela época eu me lembro também que eu estava lendo muitas histórias da perseguição da igreja, especialmente dos nossos irmãos, ou seja, a igreja perseguida na União Soviética, era a época ainda do Império do Comunismo. E tinha um homem, tem até um livro sobre a história deste homem, que não sei se ainda pode ser encontrada no mercado, mas o título do livro é Torturado por Sua Fé. E este homem era um pastor e ele foi preso, né, pelos comunistas, colocado na prisão. E ele tinha muita influência sobre a igreja, sobre a população, e ele ficou preso muito tempo. E ele era torturado de diversas maneiras. E um método que o sistema estava impondo sobre ele era o que ficou conhecido como lavagem cerebral. E todos os dias ele era arrancado da sua cela, que era uma cela bem pequenininha, né? Ele ficava ali como uma solitária, levado para esse lugar, ele era espancado e o tempo todo doutrinado para que a sua mente fosse, se fosse possível, formatada, ao ponto de, ele declara naquilo que ele escreveu depois, dele não ter mais certeza da sua identidade, de quem ele era, se ele era casado, se tinha filhos, ele já tinha esquecido todas essas coisas, muitas dúvidas sobre quem ele era mesmo acontecia na sua mente. Porém, ele dizia que ele o tempo todo repetia: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, para não esquecer quem ele era em Deus. E a experiência que eu me lembro que ficou marcado na minha mente foi um desses dias que ele foi jogado de volta na sua cela, fraco, cansado, depois daquela sessão de tortura e lavagem cerebral. E ele caiu lá na cela e falando baixinho para si mesmo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E de repente, uma luzinha pequenininha, como se fosse a luz de um vagalume, começou na sua cela, no canto da cela. E essa luz foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e ficou tão forte como o sol. E ele sentiu como se ele estivesse sendo abraçado por essa luz. E de dentro da luz saiu uma voz dizendo: eu também te amo. Ele disse que ele poderia passar, se ele pudesse escolher, todas as experiências de tortura que ele passou na sua vida, apenas para ter aquela experiência novamente, aquela luz tão intensa, mas que era uma pessoa o abraçando e dizendo: eu também te amo. Bem, para encurtar a história, esse homem ele foi literalmente comprado pela igreja ocidental, que pagou um preço pela sua libertação, e ele saiu da prisão e foi para uma cidade que não estava um país que não estava debaixo do governo soviético, na Europa, depois para os Estados Unidos. E dali ele escreveu esse livro, Torturado por Sua Fé. É um livro bastante edificante, especialmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, não dessa perseguição física, mas perseguição mental que tem destruído muitas pessoas, destituído, desviado muitas pessoas da fé.
né? E isso é exatamente o contrário de uma vida para Deus, né? Quando nós agimos em cima desse estilo de vida, tentando agradar a Deus, uma vida para Deus, nós acabamos perdendo a nossa família, perdendo-nos a nós mesmos. Nosso valor está não em quem Deus é, por sermos seus filhos amados, não no que mas no que podemos fazer para Ele. E isso é um engano. Nós precisamos entender que por mais que possamos fazer alguma coisa de grande valor, de grande projeção para este mundo aqui, Deus não precisa disso e Ele não vai nos ver de forma especial pelo nosso desempenho neste mundo. Nosso valor para Ele não está no que nós fazemos, mas no que somos. E nós somos seus filhos amados, independente daquilo que podemos produzir. Vamos dar uma focalizada na parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15, de 11 até o 32. Todos vocês já leram essa parábola, já sabem dessa história, provavelmente já ouviram algumas mensagens sobre isso, né? Normalmente nós, quando lemos essa história, ficamos indignados com a atitude do filho mais novo, o ganancioso, que sabia que tinha direito à herança, né, do pai, e ele cobiça essa herança de uma forma assim muito centrada em si mesmo, no seu próprio egoísmo, buscando ter uma vida totalmente em cima dos prazeres, daquilo que ele poderia obter através daquelas riquezas. Se você prestar bem atenção e linkar com aquilo que nós temos estudando nessa série, você vai ver que ele é uma representação, uma ilustração da característica de vida de Deus. Já o filho mais velho, que não fica tão em foco, o fiel, né? Aquele que estava o tempo todo servindo ao pai, ilustra também esse estilo que nós estamos falando hoje, vida para Deus. Porém, nós temos a tendência de valorizar o filho mais velho e o filho mais novo nós condenamos, né? Somos rápidos em condenar o filho mais novo. Quando olhamos o filho mais velho, você pode ver isso lá no verso 29, ele vivia para o pai, e ele mesmo diz, olha, eu sempre te servi, quase que ele disse, como um escravo. Nunca desobedeci uma ordem sua, eu estou aqui o tempo todo. Mas, na realidade, o que ele estava dizendo? Ele esperava uma recompensa pelos seus serviços. Ele esperava que o pai o visse de uma maneira diferenciada. Nenhum dos dois estavam interessados num relacionamento com o pai. Eles não estavam focados em amor, em admiração pelo pai, quem o pai era. Na realidade, eles estavam interessados em o que eles poderiam obter do pai. E isso não desenvolve relacionamento. Enquanto que o pai, na realidade, ele era interessado em ter os seus filhos consigo. Entregar nossa vida a uma missão ou uma obra que acreditamos ser de Deus, agrada a Deus, não deve ser o alvo da nossa vida cristã. Isso seria obras. Já fomos criados para boas obras. Eu não sei se você lembra desse versículo. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 até o verso 10, que diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Em outras palavras, Deus é um Deus de boas obras. Ele faz o tempo todo boas coisas. E Ele nos gerou dele, nos criou nele e colocou em nós também esta capacidade de viver para Ele praticando boas obras. Eu acho que vocês ouviram um barulho de helicóptero aí, né? É que eu estou aqui, quase no meio do mato, fazendo essa gravação. Então não leve isso em consideração. Apenas preste atenção nas minhas palavras, ok? As dádivas de Deus são uma bênção. E nós precisamos das dádivas de Deus, da bênção de Deus na nossa vida. O trabalho de entender o reino de Deus também é importante. E nós devemos produzir boas obras. Fomos criados para isso. Mas nenhum desses, nem as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, o que nós podemos obter de Deus, e nem o nosso trabalho que nós podemos produzir de boas obras, pode substituir Deus como nosso alvo supremo. Isso não pode acontecer nunca. Deus tem que ser o alvo supremo da nossa vida, né? Lá em Abacuque capítulo 3, verso 17, né? Vocês também devem conhecer esta palavra, né? Abacuque capítulo 3, verso 17 até o verso 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ou seja, falência total. Quando tudo dá errado, como aconteceu com Jó, tudo saiu do controle, tudo que ele tinha perdeu-se. O verso 18, o profeta continua dizendo: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa é a atitude que nós precisamos desenvolver na nossa vida, no nosso coração, né? João, capítulo 6, verso 68. João 6, 68, nos diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Se nós não tivermos essa convicção, nós estamos como que andando numa corda bamba na nossa fé. Nós não temos segurança nenhuma, controle nenhum sobre a nossa vida neste mundo. Nós estamos cercados por tantas circunstâncias que nós não criamos, que nós não temos controle, que nós não desenvolvemos, mas muitas vezes somos vitimados dessa situação. Se a nossa fé está centrada em princípios errados, como se nós estivéssemos vivendo de uma maneira que pudesse atrair o favor de Deus pelo que nós fazemos, nós podemos facilmente cair em desespero e cair também numa atitude de decepção com Deus, né? Porque todos esses estilos, uma vida sob Deus, ou seja, medo de Deus, uma vida de Deus que sou filho do rei, eu mereço todas as coisas e tudo tem que acontecer de bom comigo, com a minha família, eu afinal de contas estou servindo aqui a Deus, isso é a vida para Deus, eu estou andando em obediência, eu estou sendo fiel nos princípios, tudo isso é um engano, porque nós não temos controle sobre essas coisas, né? E isso vai gerar na vida de alguém que vive assim, decepção. E eu vou te dizer, infelizmente tem muitas pessoas
centradas nessa situação, decepcionados com Deus, né? A vida para Deus tem levado muitos pastores, infelizmente, ao suicídio. De vez em quando a gente ouve alguma coisa assim. Muitos outros à decepção com Deus e consigo mesmo, porque eles não conseguem ver resultado na sua vida pessoal. Às vezes até veio o fruto do seu trabalho na vida dos outros, mas aqui dentro existe um vazio, né? Eu estava lendo recentemente uma estatística nos Estados Unidos que mostra que cerca de 1.500 pastores abandonam o ministério cada mês, devido a conflitos pessoais, esgotamento emocional e até falha moral. Deixam-se persuadir por ganância ou finanças ou a questão moral, né? Traição, adultério e assim por diante. A vida para Deus não sustenta essa situação, não nos dá firmeza o suficiente para que nós possamos dizer não ao nosso próprio conflito interior, aos nossos medos, às nossas necessidades. Não! Só relacionamento com Deus supre as carências que nós temos. Todo ser humano tem uma carência dentro de si. Essa carência, essa falta, esse vazio é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher isso. Se nós não estivermos, através da nossa vida, buscando um relacionamento com Deus, nós estaremos fadados ao fracasso. A nossa vida vai terminar cheia de decepção. E eu não desejo isso para mim. E eu, sinceramente, não desejo que isso aconteça com a sua vida também, né? Então, nós precisamos aprender daquilo que outras pessoas já experimentaram, daquilo que outras pessoas já escreveram, daquilo que outras pessoas já comentaram, né? E isso deve servir de plataforma para que nós possamos fazer uma análise da nossa própria vida. O que é que tem sido a minha vida, a minha fé? Qual a razão de eu estar realmente fazendo o que eu faço e vivendo da maneira como eu vivo e falando, seja da igreja, seja da Bíblia, seja de Deus para outras pessoas? É um conceito errado que eu tenho, que eu desenvolvi, que eu aprendi na minha vida de fé, na minha vida cristã? Ou é baseado no conhecimento que eu já tenho sobre Deus e que me leva a admirá-lo, a desejá-lo, a viver intensamente de todo o meu coração para Ele, se é que eu estou vivendo desta forma, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria uma vida com Deus, que é o nosso alvo supremo. E eu quero te dizer que esse estudo, Vida com Deus, não tem fim. E eu não me proponho a terminá-lo nesta palestra. Pelo contrário, abrir o caminho, pelo menos despertar a sua curiosidade para que você possa, cada um de vocês, desenvolver isso de uma maneira pessoal. Então, vida com Deus. A vida com Deus se desenvolve através do conhecimento do seu caráter e da sua natureza. Em outras palavras, quem Deus é. Eu sei que nós facilmente ficamos fascinados pelos feitos de Deus e não com o próprio Deus, né? Eu me lembro que, eu acho que já tem quase 2 décadas que aconteceu um fenômeno aqui em muitas igrejas no Brasil, e eu descobri que em outras partes do mundo também. E alguns de vocês provavelmente vão relembrar disso, que era uma situação de pessoas terem a experiência de ter brilho ou dourado nos seus dentes. Algumas pessoas falavam, as minhas obturações se transformaram em ouro,
né? Então, isso gerou um frenesi incrível em muitas igrejas, de pessoas que iam de tudo quanto é jeito, né, para as igrejas na expectativa de experimentar alguma coisa semelhante. Outros vinham assim como pó de ouro caindo, né, dos céus nas suas mãos e tudo. Eu sei que muitas pessoas ficaram assim fascinados com essa experiência. E como eu sou assim meio retardado espiritualmente, né, eu fiquei com o pé atrás. Essas coisas me chamam a atenção assim, mas para observar sem buscar uma conclusão. E eu ouvi a experiência de um pastor, amigo meu, que também tem o pé atrás assim com essas coisas, né, que são assim meio místicas, de uma certa irmã que ele tinha, né, alguém da sua igreja, da sua congregação, que era uma mulher muito dedicada a Deus, muito sincera com Deus, e ela tinha um marido descrente. E esse marido perseguia ela o tempo todo, dizendo que ela estava indo para a igreja para encher o bolso dos pastores do dinheiro dele. Ele fazia a vida dela meio assim complicada, né? E não é que esta mulher chegou em casa e ela tinha umas obturações douradas e ela estava assim muito feliz, alegre com a experiência que ela teve, né? Mostrou para o marido e ele ficou indignado com o que aconteceu. No outro dia, o que ele fez? Pegou essa mulher, levou para o dentista da família e mostrou ao dentista que tinha acontecido e falou: arranca esse negócio do dente da minha mulher, arranca isso, porque isso aí é falcatrua de pastores, eles estão arrumando alguma encrenca e eu não quero isso na boca dela não. E o dentista olhou para aquela situação, viu aquela obturação, né, aquele feeling no dente, né, aquele enchimento, né, tão bem feito, tão perfeito. Ele falou: mas por que você quer tirar esse negócio? Eu nunca vi um trabalho tão bem feito. E o marido indignado falou: arranca esse negócio da boca da minha mulher. E olha, eu acho que essa mulher era muito, entre aspas, submissa, porque ela se submeteu àquela situação, né? E o dentista foi lá, pegou a broca dele, quebrou a broca, não conseguiu. Pegou outra, não conseguiu. Ele: quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com esse negócio não, ainda mais que você falou que isso é obra de Deus, eu não vou mexer com esse negócio não, deixa esse negócio aí porque tá muito bonito até. Aí o marido foi para casa indignado mais uma vez, porque ele não conseguiu o intento, não conseguiu tirar aquilo da boca da esposa. E aí na noite, ele acordou no meio da madrugada e ele tinha um dente falso. E esse dente estava fora do lugar, tinha saído, né? E ele tentava encaixar o dente na boca e não conseguia de jeito nenhum. Aí ele foi no banheiro para ver o que estava acontecendo e, para sua surpresa, no lugar que tinha o dente falso, tinha um dente dourado. Ali ele começou a chorar, se quebrantou, acordou a mulher, pediu perdão para ela e foi para a igreja. Isso que me contou foi um pastor, né, que nós tínhamos todos os meses nós tínhamos uma reunião onde nós orávamos juntos. Era eu, ele e vários outros pastores, especialmente orávamos pela cidade de Belo Horizonte. E eu nunca esqueci isso que ele contou. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que como é fácil as pessoas ficarem impressionadas, fascinadas por milagres, pelos feitos de Deus, e não exatamente por quem Deus é. Agora, a minha conclusão em situações como essa que eu contei agora, dente de ouro, e eu tenho algumas pessoas no meu relacionamento que passaram por estas experiências, e eu não posso negar que aconteceu mesmo, tá? Mas qual que é a minha conclusão? Deus, ele faz milagres e às vezes até faz algumas ações assim extravagantes. Porque, na minha lógica, eu pensaria: por que não simplesmente consertar os dentes que estão cariados? Consertar, curar o dente.
ao invés de transformar obturações em dourado ou qualquer coisa assim. Mas na realidade, Deus faz tudo o que Ele pode fazer para chamar a nossa atenção para quem Ele é. E não para o seu poder, não para as suas dádivas, mas o que Ele quer realmente é atrair-nos para quem Ele é, para que nós o conheçamos e fiquemos tão apaixonados pelo caráter dele. Esse é o objetivo de Deus. Agora também Deus, a palavra nos diz que Ele é bom e justo e Ele faz nascer o sol sobre bons, maus, vira a chuva sobre justos e injustos. Deus é bom e às vezes na sua bondade Ele extrapola, Ele se torna extravagante, mas é com o objetivo de chamar a nossa atenção para quem Ele é. E é esta revelação da pessoa de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus que gera transformação. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas procure lembrar de pessoas que foram curadas, que tiveram uma ação da bondade de Deus, do milagre de Deus em suas vidas. Pessoas que foram apresentadas e chocadas por uma ação sobrenatural do divino. Essas pessoas tiveram suas vidas transformadas? Ou foi como um fogo de palha? Subiu assim aquele fogaréu, a pessoa se inflamou e se envolveu na obra para Deus, mas logo depois, o fogo caiu, apagou-se, extinguiu-se e ela viveu a sua vida medíocre, longe da revelação de quem Deus é. Isso é fácil de acontecer. Vejamos o que aconteceu com Moisés. Moisés foi uma pessoa que experimentou muito o poder de Deus. Ele foi primeiramente atraído pelo poder de Deus, Lá na sarça ardente, você vê como que a sarça ardia, mas não se consumia, ou seja, pegava fogo e não acabava. E Moisés ficou admirado com aquela situação. E ele se voltou para ver que maravilha era aquela. E de repente Deus falou com ele, ele ficou estarrecido, amedrontado. E mais ainda com o que aconteceu depois. Deus falou, o que você tem na mão? É um cajado, é o instrumento do pastor. Ele falou, atira no chão. Ele atirou e virou uma serpente. E Moisés fugia da serpente. Aí Deus fala com ele, pega a serpente pela cauda aí. Ele pegou. E ela se transformou novamente no cajado. Imagina o que isso pode causar numa pessoa. Aí depois ele tem todas aquelas experiências do poder de Deus lá no Egito, confrontando as divindades do Egito. Olha, eu vou te dizer, ele estava debaixo de um foco de quem Deus é como todo-poderoso, o soberano dos céus e da terra, como nenhuma outra pessoa até então esteve. E isso realmente gerou no coração dele essa dedicação de assumir a missão como libertador do povo, e ele seguiu em frente. Mas ele ainda era um homem muito forte, contundente, um líder dominador, até uma situação. Isso você vê lá em Êxodo capítulo 34, de 6 a 9, que fala sobre Deus atendendo o pedido de Moisés, que Moisés pediu, mostra-me a tua glória, mostra-me realmente quem o Senhor é, eu quero ver a sua face. E Deus falou, olha, você está pedindo demais, ver a minha face. Não tem mortal nessa terra que pode ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou me revelar a você. Eu vou passar diante de você e você vai poder me ver pelas costas, mas a minha face você não vai ver. E Moisés topou, E Deus sabia que Moisés seria curioso demais, como eu, como você seríamos em situações assim. E iríamos lá espiar assim
soslaio, né? Assim, buscar uma visãozinha. Aí o que Deus fez? Colocou Moisés na fenda de uma pedra, tapou Moisés para Moisés não ter a condição de, né, ser curioso demais, e passou diante dele. E o texto diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou. O Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele teve uma visão do caráter de Deus. Isso o transformou para sempre. Gente, a revelação de quem Deus é nos transforma. Aí você vê lá na frente uma outra situação, né, a respeito de Moisés. Está em Números capítulo 12, verso 3. Número capítulo 12, verso 3, que diz: era o varão Moisés o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Ora, isso não era a condição de Moisés. Lembra de Moisés lá no Egito? Lembra ele inchado de todo o conhecimento que ele adquiriu no Egito? Lembra quando ele entendeu assim: Deus me fez com o propósito de ser o libertador do povo. E ele quis fazer isso na força do seu braço, e foi lá um dia, viu um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio. Ele não era essa coisa de mansidão toda, não. Mas a revelação do caráter de Deus, da pessoa de Deus, mexeu com Moisés, com a sua estrutura, com o seu interior, para sempre. Isso transformou a sua vida para sempre. A mesma coisa você vê, por exemplo, na vida de Jó. Jó era uma pessoa que buscava Deus. E ele vivia para Deus, mas por ignorância. E ele vivia de todo o coração. Tudo que ele fazia, toda a vida dele era centrada em Deus. Depois de passar por tanta situação, que não é o nosso foco aqui nessa mensagem, mas no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, versos 5 e 6, Jó 42, 5 e 6, nós vemos a declaração que Jó tem a respeito de Deus, né? Ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo, me abomino ao pó e na cinza. Agora, vou te dizer, se você estuda a vida de Jó, até o testemunho que Deus dá sobre Jó diante dos seus amigos ali, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então ele tinha uma vida limpa diante de Deus. Mas tudo aquilo foi desenvolvido no seu coração só de ouvir falar sobre Deus. E isso foi suficiente para encantá-lo. Mas quando ele teve seus olhos abertos para quem Deus é, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a vida dele levou-o a um arrependimento que ninguém via que existia a necessidade disso, nem ele próprio. Mas ele abominou-se diante de tanta pureza, de tanta verdade, de tanta luz. É isso que nós precisamos, ter essa revelação de Deus. Satanás, lá no Éden, o que ele fez? Ele implantou o engano no coração de Adão e Eva. O que ele fez? Ele fez o homem e a mulher questionarem a bondade e o amor de Deus. E com a visão de Deus bloqueada, quer dizer, a visão de quem Deus, o seu caráter, sua natureza,
é bloqueado pelas sombras distorcidas dos pensamentos que Satanás jogou na mente deles, eles contentaram com algo inferior. Isso é o resultado quando nós nos contentamos com uma visão de Deus nublada, não de acordo com realmente quem Ele é, que deve ser o foco da nossa vida, né? Vamos dar uma focalizada dentro desse assunto sobre o que a palavra de Deus nos traz, uma história. Está lá em Marcos capítulo 5, que é a história do endemoniado de Gadareno, né? Ou de Gesareno, né? Aquele lugar. Nós conhecemos essa história, já ouvimos algumas vezes, tá? E o que isso acontece? É a história, Jesus chega naquele lugar e o objetivo de Jesus é abençoar aquele lugar. Todo lugar que Jesus chega é para abençoar. Aí sai ao encontro dele, vindo do deserto, dos lugares áridos, uma pessoa possessa com um espírito imundo, que era uma pessoa não benquista, fora expulso da comunidade, fora expulso daquela cidadezinha, porque ninguém conseguia controlá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Então, nem quando ele era preso com correntes, né, ele quebrava tudo, despedaçava tudo, ele era indomável. Então, ele foi expulso daquele lugar, tinha que viver nos desertos. Aí Jesus chega lá. E aí, Jesus tem um encontro com ele. E ele é curado, ele é transformado, né? Mas a história, né, tem os porcos envolvidos lá naquela situação. Os que guardavam os porcos fugiram, vendo aquela cena toda. Eles já tinham medo do Gadareno, né, daquele endemoniado. E viu aquela situação, aquela explosão, né, que acabou fazendo com que os porcos todos morressem também. Eles fugiram, foram para a cidade e de repente a cidade em peso foi lá para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram lá, eles viram aquele homem no seu juízo perfeito. Ele tinha sido transformado, mudado, não era mais a mesma pessoa. Mas eles viram também o que aconteceu com os porcos. E eles pensaram, caramba, se alguém tem o poder para dominar, transformar o que estava neste homem, se essa pessoa vir nessa cidade, o que vai ser de nós? Alguém com esse poder poderia causar danos incalculáveis à cidade toda, tomar as riquezas, poderia dominar a vila inteira e escravizar as famílias. Eles tiveram uma visão de Jesus totalmente contrária. Tanto poder assim numa pessoa, quem poderia questioná-la, dominá-la? Não, eles ficaram amedrontados. E qual foi a conclusão? Pediram que Jesus se retirasse dali. Eles não queriam contato com aquela pessoa. Eles só viram o poder e isso poderia ser usado contra eles. Eles não viram nada mais. Porém, quando Jesus estava a pedido da cidade, entrando no barco para se retirar, o que era endemoniado falou assim, não, eu quero ir contigo, por favor, eu quero ir contigo. Por quê? Porque ele não tinha visto apenas o poder, ele tinha visto a bondade, o amor, a misericórdia, ou seja, ele teve uma visão como Moisés teve, e ele desejava aquilo para si. E Jesus falou assim, não, você não precisa vir após mim, você pode continuar comigo aí. E aí o texto lá diz que ele se tornou um pregador, anunciando Jesus em toda aquela região ali, porque ele fora transformado pela revelação da natureza e do caráter de Deus através de Jesus, né? Então, essa revelação de Deus, do seu caráter, não é comum em nós, não está dentro de você, não está dentro da gente.
mas nos é passada, nos é dada através de Jesus. Ele, a Bíblia diz, é a imagem do Deus invisível. Está lá em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 9, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. João 10, 30, ele declara, eu e o Pai somos um. Então esta revelação de vida com Deus é passada para nós através de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo. Ele é exemplo de relacionamento com Deus, o Pai. E nesse caso, Jesus, homem, se relacionando com o Pai. Mas ele também é modelo para nós como Deus. Jesus, Deus, se relacionando com os discípulos, com os seus amigos, o núcleo de amigos que ele tinha ao seu redor, como também com a sociedade. Então você vê Jesus, homem, identificando-se conosco, se relacionando com Deus, sendo exemplo para isso, e você vê Jesus, Deus, se relacionando conosco, né? Na esfera que nós estamos, Deus entre nós, o Emanuel revelado, Deus conosco, e nós precisamos desta revelação na nossa vida. Andar com Deus é conhecer a Jesus. Nós precisamos buscar conhecer a Jesus. Andar com Deus é amar a Jesus, não pelos seus feitos, não pelas suas dádivas, não pelo seu poder, mas por quem ele é. E ele diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos amigos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que o amor de Deus nos constrange. Então, o conhecer o amor de Deus, revelado através da vida de Jesus, nos leva a nos apaixonarmos por ele, pela sua pessoa, pelo seu caráter, pela sua natureza. Não ser atraído pelo seu poder. Andar com Deus é buscar se parecer mais e mais com Jesus. Efésios capítulo 4, verso 13, Efésios 4, 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é o que nós precisamos buscar, andar com Deus. Em João, no capítulo 14 de João, nós vemos assim, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, isso refere-se a uma vida com Deus, a um relacionamento com Deus, onde Deus é o foco da nossa vida. Todas as outras formas religiosas, como vida sob Deus, vida de Deus, vida sobre Deus, vida para Deus, findam, terminam com a morte. A vida com Deus é para sempre. Nós vemos isso escrito na sua palavra. O que Deus começou no Éden vai continuar, vai redimir todas as coisas e, como diz lá em Lucas capítulo 1, verso 33, o seu reino não terá fim.
E Deus nos chama para andar com Ele nesse estilo, que é um estilo de vida com Deus, neste relacionamento íntimo com Ele. Esse deve ser o foco, deve ser o alvo supremo, a razão da nossa vida. Conhecer a Deus, amá-lo e adorá-lo. Viver com Ele intensamente. E eu quero aqui terminar essa minha fala com Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, que diz assim: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu oro para que estas palavras criem raízes e gerem sentido na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Foi um tempo um pouquinho mais prolongado, mas eu precisava calçar isso bem, estabelecer esses fundamentos para te ajudar e te inspirar a continuar nessa caminhada, vivendo intensamente com Deus e para a glória de Deus. A sua identidade, a sua pessoa, depende disso. Quando nós descobrimos quem é Deus, quem Deus é, o seu caráter, a sua natureza, também descobrimos quem nós somos, seus filhos, criados à sua imagem, para a glória do seu próprio nome. Que o Senhor nos abençoe. Amém.